Olá pessoal, então vamos dar continuidade aí à parte de perdas, tá? O que a gente vai ver hoje, continuação aí da aula 2, é a parte do cálculo do alongamento do cabo, tá? Então é uma coisa importante para a gente calcular, porque a gente vai precisar dessas informações para calcular a próxima perda, que seria a perda por acomodação da ancoragem, e também porque isso serve como uma referência no que diz respeito ao controle de qualidade da aplicação da protensão, tá? Isso vai ser uma referência lá na execução de como é que é feita a protensão, a intensidade que foi feita a protensão. Então isso é calculado previamente e é comparado com os resultados obtidos em campo, tá certo? Então nós temos aqui, esse diagrama foi o que já foi mostrado na aula passada, né? É como é que se comporta a força de protensão ao longo do comprimento de um cabo devido à perda por atrito, tá? É uma curva exponencial, a gente já viu isso aí, mas que a gente pode aproximar para uma reta, tá? É aproximadamente uma reta, tá? Bom, então a gente calcula esse alongamento do cabo justamente para a gente poder ter uma referência e ter um controle de qualidade em relação à execução, tá certo? Então, num projeto de protensão tem que conter essa informação, tá certo? Então depois eu vou mostrar para vocês um projeto que contém essa informação, tá? Bom, para calcular isso aí, a gente vai recorrer novamente aí um pouquinho à parte de cálculo, tá? Mas não tem nada demais, não tem muito segredo não. Então, vamos voltar aqui para os nossas escritas aqui. Então, a gente tem digamos assim, um trecho infinitesimal da cordoalha, né, de comprimento dx, tá? Isso aqui seria então a cordoalha, um trechinho da cordoalha. E aí o que a gente precisa saber é quanto é que é a deformação devido à aplicação da protensão, né? O quanto essa protensão vai crescer, né? O alongamento que esse cabo vai ter no ato da protensão, tá? Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que calcular somatório de todos esses incrementos aqui ao longo de toda a cordoalha, tá certo? Esse incrementozinho aqui, ΔX, tá? Por definição, ele pode ser escrito basicamente como sendo a deformação específica vezes o comprimento inicial. Então, é ydx, tá certo? Se a gente quiser calcular de toda a nossa cordoalha, a gente vai ter que integrar ao longo de todo o comprimento da nosso cabo, né, ou da nossa cordoalha, tá certo? Lembrando que essa deformação aqui, ela não é constante, tá? Então, ela depende de x, tá? Então é uma deformação aí que depende da posição, deformação específica que depende da posição. A partir daí a gente pode começar a fazer umas continhas, tá? Se a gente usar a lei de Hooke, tá? Lembrar aqui a lei de Hooke no cantinho aqui, a gente tem que sigma é igual a módulo de elasticidade vezes a deformação específica. É isso que eu vou usar aqui agora, tá? Então, isso aqui seria o nosso alongamento, tá? Vou chamar de ΔL. Tá? Então, o nosso ΔL vai ser igual a essa integral, tá? De sigma, uma função de x também, sobre E dx, tá? Então, a gente continuando aí essas continhas, esse modo de elasticidade a gente pode considerar constante. A gente encontra aí que a nossa deformação, alongamento do cabo que a gente quer encontrar, é isso aqui. Bom, uma outra hipótese que a gente pode considerar é dizer que a tensão que está atuando ao longo de um trecho infinitesimal
da cordoalha é constante. Tá? Então, apesar de ao longo do cabo ela variar, mas em um trecho infinitesimal a gente pode considerar ela constante. Então a gente pode dizer que essa tensão aqui é a força que está atuando nesse ponto de protensão dividido pela área de aço, né, a área de armadura que tem nesse ponto. Tá bom? Então vou substituir o σx por força sobre área, tá? Mas num trecho só. Fazendo isso aí, a gente encontra aqui a nossa deformação, o nosso alongamento do cabo, perdão, que é o que a gente está querendo calcular. Vai ser a integral de 0 a L de P de x sobre a área de protensão vezes dx. Essa área de protensão aqui, normalmente ela tem um valor constante, né? Então você não tem uma variação da área de protensão ao longo de uma cordoalha, ela sempre tem a mesma área, tá? E aí você pode passar isso aqui para fora da integral, e aí você vai ter esse resultante aqui da seguinte maneira. Tá? Então a gente vai ter essa parcelazinha aqui e a gente vai ter que calcular. Tá? Lembrando que a gente tinha mostrado na aula da perda por atrito que a nossa função P de x devido à perda por atrito era P0 vezes a exponencial, né, de menos, aí naquele caso em particular que eu mostrei o μ estava fora, né, somatório de beta mais kappa x, tá? Então era isso que a gente tinha mostrado na aula passada. Então, se a gente quisesse, a gente poderia substituir o nosso P de x aqui dentro e integrar, tá? Só que para a gente fazer isso manualmente vai ser um pouquinho chato, porque esse ângulozinho aqui, o somatório dos betas, ele depende também de x. Então, para a gente poder integrar isso aqui, se não tivesse essa parcela ia ser fácil, né? Você fazer essa integração com só essa parcela aqui, kappa vezes x, porque kappa é constante e a integral aqui do exponencial elevado a x é fácil de calcular. Mas, como tem essa parcela aqui, começa a ficar um pouco chato, tá? Então, uma outra forma da gente pensar isso seria olhar aqui esse diagrama, tá? E aí aquela integral de P dx ao longo de todo o comprimento nada mais é do que essa área que está abaixo do diagrama aqui, tá certo? É essa área aqui. Tá? Então, lembrando lá do cálculo que a integral também pode ser representada aqui, né, por essa área. Tá? Então, para a gente poder calcular isso de uma maneira mais fácil, uma maneira aproximada, tá? Não é a maneira exata, o resultado exato, mas uma maneira aproximada é considerar que isso aqui é aproximadamente linear e calcular essa áreazinha aqui como se isso aqui fosse um trapézio. Então, o que a gente vai usar é o P inicial mais o P final dividido por 2, né? Vezes a altura desse trapézio, que é o próprio comprimento da cordoalha. Tá? Então, continuando aqui o nosso cálculo, a gente vai substituir essa parcelazinha aqui que está de vermelho pelo cálculo da área. Tá? Então, fazendo isso aí, a gente encontra que o nosso ΔL, né, o nosso alongamento da cordoalha, é aproximadamente igual a 1 dividido pela modularidade do aço que está sendo usado na protensão. Vou até botar aqui também, ficar a mesma nomenclatura. Tá? Vezes, né, o modo de elasticidade da protensão, vezes a área de protensão. Então, por exemplo, se tiverem 3 cordoalhas e cada cordoalha tem 1 centímetro quadrado, que seria 3 centímetros quadrados, tá certo? Então, vezes esse resultado aqui, que a gente pode dizer que é aproximadamente
a média aí das protensões desde o início até o final, né, a média, vezes o comprimento, tá certo? É isso que eu vou usar aqui agora para calcular o nosso exercício, tá? O alongamento do nosso exercício. Então, voltando aqui para o nosso exercício, vocês vão ter que calcular todos aqueles pontos que eu mostrei para vocês, né, na aula passada, mas eu já peguei no ponto inicial, que é o 3.906, e peguei o do ponto final, que é 3.617,1, tá? Fica até uma referência aí para vocês saberem se vocês estão calculando correto ou não, tá? Então, basicamente, o que vai ser feito é pegar a média deles aqui e multiplicar pelo comprimento, que é 25, tá? E dividir pelo módulo de elasticidade do aço e da área de proteção, tá certo? Isso foi dado no exercício, tá? Então, vamos pegar de novo aqui o exercício para vocês lembrarem. Tá, então, foi dado aqui a área de proteção, que era 28 centímetros quadrados. Lembrando que o módulo de elasticidade não é esse 1900 megapascal aqui, tá certo? O módulo de elasticidade do aço de proteção pode ser usado algo como 200 gigapascal, tá certo? Ou 195 gigapascal, tá? Então é esse valor aqui tá furado. Bom, então a continha que a gente vai fazer vai ser basicamente isso aqui, ó. O nosso alongamento do exercício, tá? É aproximadamente igual a 1 dividido pelo módulo de elasticidade. Então, nesse caso aqui, em particular, eu vou usar, vamos ver aqui, 195 gigapascal, tá certo? Então, 195 vezes 10 a nona pascal, vezes a área de proteção. A área de proteção também está dada no exercício, que vale 28 centímetros quadrados. Então, 28 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Transformei aqui de centímetro quadrado, né? Então, 28 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Transformei de centímetro quadrado para metro quadrado. Vamos botar esse 1 aqui no meio. Pronto. E aí ainda tem essas outras parcelas aqui, tá? Então vocês têm que ter encontrado esses valores aí. O inicial é aquele 3.906 kN e o final é aquele 3.000, vamos olhar aqui, 3.617,1. Isso dividido por 2 e ainda multiplicado por 25, tá certo? Esse resultadozinho aí vai dar 172 milímetros ou 0,172 metros, tá? Então, é isso, a perda, o alongamento do cabo. Sugiro que vocês façam essas continhas aqui para poder a gente entender como é que isso funciona. Ó, pessoal, só para concluir aqui, eu vou mostrar aqui para vocês um projeto para mostrar aquela questão da parte do alongamento do cabo, tá? Então, isso aqui é o projeto de uma viga pré-fabricada, na verdade ela é pré-moldada, protendida, tá? Então, normalmente a gente tem que botar os detalhes aqui da posição dos cabos. Ela foi feita toda com monocordoalha, então cada cabo é só uma cordoalha de 12,7, tá certo? Aí é dado o comprimento unitário, tá? E o alongamento em milímetros depois da aplicação da proteção, tá certo? Lembrando que existe aquele valorzinho mágico, né, para você poder estimar o comprimento do alongamento do cabo, sem ter que fazer muitas contas, como a gente fez. Basta você pegar o comprimento unitário aí para corte, né, e multiplicar por 7. Tá? Você vai achar um valor aproximado, mas você tem pelo menos uma ordem de grandeza rápida da quantidade de alongamento que você está esperando. Tá? Então,
esse 7, claro, 7 milímetros, né? O resultado vai dar em milímetros. Então, 20 vezes 7 daria os 140, tá? Esse é o valor aproximado, tá bom? Isso porque sempre... Por que a gente pode usar esse valor de 7, né, milímetros por metro? Basicamente porque toda força de protensão, né, ela vai chegar sempre próximo do limite da tensão do aço que pode ser aplicada, justamente para ter uma eficiência maior da protensão, tá certo? Então, esses valores são mais ou menos constantes, e aí a gente pode estimar rapidamente o alongamento do cabo, tá? O alongamento de uma corda óleo, simplesmente multiplicando o comprimento por 7 milímetros por metro, tá bom? É isso, gente.